Bom, o tema, como o querido Huck já me fez uma apresentação muito generosa, já colocou, é um tema muito instigante, né? Relação entre o sistema da dívida e o atraso socioeconômico e ambiental no Brasil. E eu queria propor para vocês esse debate. Ó. O Brasil é um grande paradoxo, né? Nós temos uma realidade concreta, comprovada, com dados, comprovada aí, basta a gente olhar, né, a gente vê a riqueza do nosso Brasil em todos os sentidos, em todos os aspectos. E nós temos uma realidade mesmo, concreta, palpável, de abundância. Mas qual é o cenário que a gente assiste? É um cenário de escassez. E eu gosto de usar essas palavras, porque cenário, quando a gente não gosta do cenário, o que a gente faz? A gente arranca aquele cenário e muda e faz outro, não é mesmo? Então, como que a gente prova que o Brasil é o país da abundância? Nós temos riquezas naturais, simplesmente todas, né? Nós temos aqui também a presença do meu companheiro, que é ambientalista, já foi do IBAMA, e nós temos, a Alisson, gratidão por estar aqui hoje também, e nós temos simplesmente todas as riquezas naturais nesse país em abundância. Uma das maiores reservas de água doce, nós temos todos os biomas, nós temos simplesmente tudo, um clima favorável, nós temos potencialidades econômicas em todos os sentidos, né? Até pelas riquezas naturais, nós temos todos os minerais, temos as terras raras, nós temos tudo. Nós temos dinheiro em caixa, porque muitas vezes, quando as pessoas falam, às vezes, nós temos tudo isso, mas não temos dinheiro. Temos sim, temos mais de 5 trilhões. 5 trilhões em caixa, na conta única do Tesouro Nacional, no caixa do Banco Central e em reservas internacionais, tudo reservado para dar segurança ao sistema da dívida. Nós praticamos os juros mais elevados do mundo, temos batido recordes de safra, tanto de grãos como de proteína animal, recorde de lucro dos bancos. Olha aqui, olha, isso aqui tudo é real, gente. Mas, qual é o cenário? O que a gente assiste no dia a dia? A imensa maioria das pessoas numa situação de carência e até de pobreza, não é? Sem acesso aos direitos sociais. O PIB do Brasil está estagnado, a indústria está em queda, salários baixos, pobreza, miséria e até fome. Num dos campeões de exportação de grãos e proteína, concentração brutal de renda, desigualdade social, juros altos favorecendo bancos e levando famílias, pessoas ao desespero, porque como os salários são baixos, como que a pessoa vai sobreviver? Ela acaba tendo que recorrer a algum empréstimo. E aí, com juro abusivo, ela não consegue sair do ciclo de endividamento, né? E várias pessoas desesperadas por conta disso. Teto de gastos sociais, isso é uma coisa que quase que só no Brasil que tem um teto rígido. Nós tivemos a emenda 95 de 2016, no governo Temer golpista, e agora temos o arcabouço fiscal colocado neste governo, que mantém o teto, dá apenas uma mínima flexibilidade de crescer no máximo 2,5% ao ano, no máximo. Não é? Temos ainda esse teto só para os gastos sociais, bem-vinda, só para os gastos sociais. Não tem teto para juros, para o gasto com a dívida, isso fica fora, não é? Então, eu queria dialogar com você sobre esse paradoxo, né? O que está por trás disso? De um país riquíssimo,
riquíssimo mesmo, e que está nessa situação. O que está por trás disso, né? Aí eu coloquei aqui apenas algumas referências, que eu vou passar bem rápido, dessas informações que eu coloquei. Por exemplo, nós somos a 10ª economia do mundo, atualmente. Tá? Porém, temos aí um nível de atividade da indústria menor, agora em o último dado, 2025, em abril, o nível de atividade industrial no Brasil hoje está abaixo do que estava em 2005, há 20 anos atrás. Como assim? E a gente importando quase tudo da China, né? Vocês vão em qualquer loja hoje, seja de vestuário, de utensílios domésticos, de materiais de escritório, é China, 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 não é? E aí, e os empregos? Como é que fica o emprego do povo brasileiro? Né? A indústria com 22% de ociosidade. Além de não crescer, 22% de ociosidade. Né? E com tanta gente precisando de produtos e de emprego. Um dos piores salários mínimos da América Latina. Olha o lugar do Brasil. Aqui só países da América Latina. Ó. Brasil está atrás de quase todos os países. Só a Nicarágua pratica salário mínimo abaixo do Brasil. Vocês sabiam disso? Olhe como o salário aqui no Brasil é baixo, por isso que o povo se endivida. Tá? O desemprego real é quase o dobro do anunciado, não é? Como mostra a pesquisa do IBGE. Por quê? Não consta a força de trabalho, ela deixa de considerar vários dados, deixa de considerar quem cansou de procurar emprego, não é? E vários outros dados. Né? Então, a gente vê muita propaganda que o desemprego no Brasil hoje é o menor. Realmente, comparando com o que já esteve, nós estamos num grau de desemprego hoje menor do que já tivemos. Porém, qual o tipo de emprego que está sendo gerado? Qual o nível salarial? E quantos desempregados ou desalentados que já desistiram de procurar emprego estão fora dessa estatística? Não é? A população de rua tem crescido a olhos vistos, não é? Em todas as cidades do Brasil. Aqui em Brasília, eu moro aqui no Plano, você não vê uma comercial mais sem gente dormindo, não é? Pela noite. É uma coisa que há poucos anos não existia aqui em Brasília. E agora, não é? Muita gente, muito morador de rua, em todas as cidades do Brasil. E a desigualdade social, né? Que é uma coisa inaceitável, como o doutor Ulisses sempre fala, né? Muita falta de amor, né? Como é que um país tão rico assim, não é? Ainda convive com essa desigualdade brutal que existe aqui no Brasil? Tudo bem? Tudo bom? 63% da riqueza do Brasil está na mão de 1%, apenas. 1%. Né? E 50% dos mais pobres detêm 2% de toda a renda. Os juros altos é que leva a pessoa à inadimplência. Né? Esse aqui, 72 milhões de consumidores no país, segundo o Conselho Nacional de Diretores Lojistas e o SPC, estão inadimplentes. E quantos desesperados, não é? Que não conseguem sair do ciclo de endividamento. Então, esses dados são só para ilustrar aquilo que eu falei na primeira tela, né? Alguns deles. E o que está por trás, então, desse paradoxo? Por que a gente está vivendo isso? Isso é um resultado projetado. O Brasil está nessa situação por causa do modelo econômico que atua aqui. E esse modelo econômico não é um acaso. Não é
a culpa de um governante, outro governante, coisas pontuais isoladas. Não, é um projeto, é um modelo. Esse modelo é muito bem projetado para dar o resultado que dá. Tanto é que vocês veem que muda governo e na estrutura, na essência, muda muito pouco. Claro que tem alterações importantes, né? Mas na estrutura de sair da desigualdade social, de alavancar o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, de resolver o problema da desigualdade social, muito pouco, né? Então, o que está por trás desse modelo econômico? Que seja lá o governante que a gente consegue eleger, chega lá, o modelo é esse, você tem que encaixar nesse modelo e dar continuidade a ele. O que tem sustentado esse modelo? Alguns pilares, os principais: o sistema da dívida, a política monetária suicida praticada pelo Banco Central, o modelo tributário regressivo, o modelo de exploração por meio da mineração predatória e do grande agronegócio de exportação, ambos irresponsáveis para com as pessoas e o meio ambiente. Esse é o modelo. Nós temos uma campanha na Auditoria Cidadã da Dívida que a gente lançou em 2000, em plena pandemia, que chama É Hora de Virar o Jogo. O jogo é o modelo econômico. E essa campanha, depois quem quiser acessar, tem o link ali, eu vou deixar essas telas, tá, com o pessoal da tribuna, vou deixar com a Janaína, se ela quiser divulgar, vai estar também na página da Auditoria Cidadã da Dívida, para vocês acessarem os links depois. Então, essa aqui é uma figura dessa campanha. Tudo errado. Isso aqui está tudo errado. Eu vou passar aqui rapidamente por cada um desses eixos, porque é importante entender o que estrutura esse modelo, para depois a gente entrar diretamente no sistema da dívida, que é o nosso tema, é o nosso foco principal. Mas está tudo interligado. Tá? Um vai sustentando o outro. A dívida pública, gente, primeiro esclarecimento, nós, da Auditoria Cidadã, não somos contra a dívida pública. Dívida pública deveria ser um instrumento de financiamento, como é em vários lugares. Todo mundo aqui sabe da história do Japão. Como é que é a estrutura do Japão? Pensem naquela ilha, perdida no meio do oceano, longe de tudo, isolado de tudo, um clima horroroso, eles têm todas as intempéries e com muita intensidade. Qual é o grau de desenvolvimento tecnológico do Japão? Qual é o grau de desenvolvimento econômico do Japão? Como que o Japão conseguiu isso? Com endividamento. Qual é a diferença? O endividamento lá é aplicado em investimento socioeconômico e ambiental. E o juro é negativo. Aqui, o sistema da dívida é um sistema pagador de juro, o maior juro do mundo. E não tem investimento, não tem contrapartida. É um sistema que suga dinheiro. Então, eu criei essa expressão, eu que inventei essa expressão, sistema da dívida, para caracterizar esse tipo de distorção que é um sistema que não é endividamento público. Endividamento público é o que o Japão faz. Pega recursos, de fato, para investir e dar um retorno para a sociedade que vai pagar a conta. Aqui não, é outra coisa. Aqui nós temos um sistema. E esse sistema, ele está relacionado, ele é um dos pilares desse modelo econômico e ele dirige o modelo econômico. Por quê? Por exemplo, nós temos aí o teto de gastos, né? Não pode gastar. Nós tivemos ano passado recorde de arrecadação, mas não pôde aumentar o investimento em saúde, pelo contrário, cortou das universidades. Por quê? Por causa de um teto de gastos, que está lá ligado a outro setor do modelo econômico. Então, o sistema da dívida, a gente representa por esse conjunto de engrenagens, porque uma vai movendo a outra, para garantir o privilégio financeiro do sistema da dívida, que fica com quase metade do orçamento federal todo ano,
para mover isso aí, para conseguir isso aí, nós temos um sistema legal que sustenta. Leis são aprovadas, como essa do teto de gastos. Não pode gastar com gasto social para que sobre mais para pagar a dívida. E quem vota essas leis? Um sistema político, em grande parte mantido pelos privilégios ou do próprio sistema da dívida, no sistema financeiro, ou daqueles outros pilares do grande agro de exportação, bancada rural e outros da mineração, não é? Esses que vão votando e garantindo. Está também ligado ali, não é, a política monetária do Banco Central, a grande mídia. A grande mídia nunca vai dar esse espaço que a TV Supre está nos dando. Porque está envolvida, quando divulga. Outro dia, né, você viu quando apresentou a lei orçamentária para o ano que vem. Nada sobre a dívida. Metade do orçamento do ano que vem está separado para o sistema da dívida. O que foi falado nas grandes redes quando apresentaram a lei orçamentária? Nada. Só falou que vai gastar com previdência, com saúde, com educação, a gastança da manutenção do Estado, gastança. E a gastança dos juros? E a gastança de... Não falaram como se não existisse dívida. E pega quase metade do orçamento. Então, a grande mídia é outro. E a corrupção. Tá? A corrupção. Por quê? É um sistema corrupto. Retirar recursos de áreas sociais. Colocar a imensa maioria de um povo que nasceu em um país rico, na pobreza, na carência, na escassez, isso é corrupção. Né? Então, o sistema da dívida é essa inversão. A política monetária suicida do Banco Central. Vocês estão vendo agora, Selic a 15%. Qual a justificativa? Controlar a inflação. Mas, primeiro, a taxa de inflação última que saiu, 0,09%, é a menor dos últimos 20 anos. Então, não justifica. Segundo, o que produz inflação no Brasil? Principalmente duas coisas. Aumento do preço de alimentos. Por quê? Porque não há investimento na agricultura familiar. E nós temos aqui uma mestranda que já apresentou o trabalho, que está aqui no núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, Juliana ali, está apresentando o trabalho dela sobre isso, sobre a questão da agricultura familiar, principalmente voltada para a questão de ervas medicinais. Não é? Qual o investimento que tem no Brasil para a agricultura familiar? Não é? Para termos alimento saudável. O que seria do povo brasileiro se nós tivéssemos programas para dar sustentabilidade aos pequenos agricultores, para eles garantirem uma comida saudável para toda a população, soberania alimentar. Ninguém mais dependendo de enlatado, de porcaria. Imaginem se esse povo estaria doente como está, carente como está. E por que não tem isso aqui no Brasil? Então, essa política de não investir em agricultura familiar mexe com o preço dos alimentos. Vocês se lembram quando aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, o Brasil teve que lançar um programa para importar arroz. Porque já não tem mais a política de estoques reguladores, porque está tudo na mão do grande agro de exportação. E aí, sobe o preço do alimento, traz inflação. Eu pergunto para vocês, subir juros vai fazer baixar o preço do ovo? Subir juros vai fazer baixar o preço do arroz, do feijão? Não tem nada a ver. A causa da inflação é falta de investimento na agricultura que vai botar alimento de verdade na mesa do povo brasileiro.
Não adianta subir juros para controlar esse tipo de inflação, que é o que tem no Brasil. Qual é a outra fonte de inflação no Brasil? Preços administrados pelo governo. Quais são esses? Combustíveis, em primeiro lugar. Sobe o preço do diesel, sobe o preço da gasolina. Vai subir tudo. E por que sobe? Se o Brasil é produtor de petróleo, praticamente autossuficiente, por que sobe? Porque desde o governo Temer, golpista, o Pedro Parente foi colocado lá na Petrobras e colocou lá, implementou na Petrobras uma política de preço equiparado à importação. Muita gente fala errado, fala que é preço internacional, principalmente a grande mídia. Não é preço internacional. Se fosse preço internacional, a gasolina aqui estaria lá embaixo, porque lá fora é muito mais barata do que aqui. É preço de importação, é como se o Brasil importasse 100% do petróleo, dos combustíveis que vende aqui. E por que o Pedro Parente colocou essa política de preço lá na Petrobras? Porque não tinha como as estrangeiras competirem com a Petrobras. Mesmo a Petrobras computando um preço, colocando o custo, mais um lucro bem grande, dava um preço que ficava muito aquém do preço que a Texaco, a Shell e as outras estrangeiras gastariam para trazer, para importar o petróleo, para distribuir aqui os combustíveis. Então, o que ele fez? Para beneficiar as estrangeiras, colocou o Brasil praticando o preço de importação. Então, os combustíveis aqui no Brasil custam esse absurdo. E o preço do frete e tudo mais impacta todos os preços e serviços que a gente tem aqui no Brasil. De novo, eu faço a pergunta para vocês. Nesse cenário, subir juros vai fazer baixar o preço do combustível? Claro que não. Para baixar o preço do combustível, o que tem que fazer? Ir lá na Petrobras e revogar essa medida. Mas isso o mercado não aceita. Porque hoje as ações da Petrobras estão na mão de investidores, principalmente internacionais, não é? E ameaçam com ações e tudo mais. Então, a política do Banco Central de subir juros para controlar a inflação, aqui no Brasil, gente, é um suicídio econômico. Cada 1% de juros que o Banco Central sobe, e olha que já está em 15%, cada 1%, olha aqui, essa foto aqui que vocês estão vendo, é uma foto do site do Banco Central. Aumenta 59,8 bilhões a conta dos juros da dívida. 59,8 é 60. 60 vezes 15, 900. E ainda tem títulos que pagam mais do que 15. Que algumas séries de títulos pré-fixados pagam mais do que 15. Por isso que a gente tem 1 trilhão de juros por ano. Teve uma pessoa que entrou aqui e me perguntou por que a gente tem 1 trilhão de juros por ano. Cadê? Quem que foi, hein? Alguém que entrou aqui hoje me perguntou. Ah, lá foi ele, de camisa listrada. Como é que você chama mesmo? Délio. O Délio falou assim, por que a gente paga... Viu por quê? Cada 1%, 60 bi. Está lá na página do Banco Central. Então, só dos títulos indexados a Selic, 900 bi. E mais os que pagam por fora, mais os que têm juro superior a esse. E uma política inócua, porque não serve para controlar o tipo de inflação que tem no Brasil. Por outro lado, o que o juro alto faz? Qual a relação disso com aquele dado que eu mostrei da queda da indústria no Brasil? Está aí a explicação. A indústria é um processo longo, exige muito investimento, não é? Porque para você produzir qualquer coisa, você tem que
Investir em matéria-prima, em tecnologia, pessoal, maquinário, local, depois que produz, testa, distribui, até que vende, recebe. Se o processo industrial não for capitalizado, não tiver investimento, ele desaparece. E com esse juro aqui no Brasil, a indústria está morrendo. E a indústria demanda formação, porque ela já demanda uma mão de obra muito qualificada, então ela demanda formação. Para de ter demanda por formação. A indústria demanda investimento em tecnologia, porque é uma coisa que tem que estar sempre renovando. Diminui também. Vocês estão vendo como é que a coisa vai toda degringolando? Tudo por conta de falta de investimento. E está tudo relacionado. Então, além disso, além de praticar esse juro alto, o Banco Central pratica o que a gente chama de bolsa banqueiro. Todo mundo aqui tem conta em banco. Nosso dinheiro está lá, depositado ou aplicado. No mundo inteiro, esse dinheiro, ele volta para a sociedade, porque é dinheiro da sociedade. É das pessoas, das empresas, do setor público. Em todos os outros lugares, os bancos emprestam a juro baixo, para esse dinheiro circular na economia, gerar emprego, renda. O que acontece aqui no Brasil? O Banco Central aceita que os bancos depositem lá, no Banco Central, o dinheiro que eles não conseguem emprestar, a sobra de caixa. E claro que sobra muito, né? Porque com o juro nas alturas, só quem está precisando de mais é que vai pegar empréstimo, não é? Então, sobra, atualmente, 1 trilhão e 700 bilhões. Imagine o que seria da economia brasileira com 1 trilhão e 700 bilhões circulando a juro baixo. O banco coloca lá no Banco Central. O que o Banco Central faz? Remunera diariamente para os bancos. Tá? Nos últimos anos, ano passado, isso custou 230 bilhões, mais do que o orçamento da saúde e da educação juntos. Então, nós tivemos cortes aqui na universidade, nós tivemos os reitores indo a público falar que não tinha como manter a universidade, mas não faltou para a Bolsa Banqueiro. Tá? Isso era ilegal. Depois que nós começamos a denunciar, revogaram itens de uma lei, da lei que proibia, que estabelecia regras para essa política monetária, revogaram, para deixar livre. Sabe? Então, é assim, como que a gente vai conseguir mudar isso? Quando isso se tornar popular. Quando todo mundo souber disso e começar a gerar uma pressão social. Enquanto for só a Auditoria Cidadã falando, nós estamos falando isso há 25 anos, vai continuar acontecendo e eles vão continuar legalizando, entre aspas, não é? O outro pilar, o modelo tributário regressivo. O modelo tributário é projetado para dar o resultado que dá. Não é? E qualquer tentativa de mudança, vocês viram agora na Câmara. Né? Conseguiram elevar a isenção até R$5.000. Agora, se estivesse fazendo a correção da tabela do imposto de renda há décadas, quando pararam de fazer regularmente, a faixa de isenção já estaria muito além de 5.000. E todas as outras faixas também, não só até 7.350, todas as outras faixas estariam bem mais evoluídas. Mas para dar benesse para o agro, para a mineração que exporta commodities, com isenção total e ainda recebe incentivo fiscal, para dar essas benesses, alguém tem que pagar. E quem está pagando é o mais pobre. É projetado para dar. E vai piorar, sinto muito dizer. Com a nova reforma tributária, a Auditoria Cidadã já denunciou lá quando ainda era projeto de lei. Depois vocês podem acessar o folheto. E agora, depois de tudo aprovado, vários especialistas estão dizendo também dos riscos da nova reforma. O modelo de exploração predatória, né, o agro e a mineração, então nem se fala, não é? Essa isenção toda, tem um artigo que eu recomendo de 2 professores, 2 doutores,
universitários, o agro não é tech, não é pop e muito menos tudo. Que eu recomendo que vocês leiam um estudo acadêmico, muito aprofundado. E o agro tem favorecido o desequilíbrio ambiental e climático. Agora, por ocasião dos 25 anos da Auditoria Cidadã, nós fizemos um debate, o sistema da dívida e o desmonte da gestão socioambiental no Brasil, com especialistas que mostraram, né, como que o IBAMA foi sendo desmontado, o ICMBio foi sendo desmontado, toda a estrutura, não é, de amparo a essa fiscalização, é que favoreceu toda essa destruição ambiental. Então, o modelo que nós temos, né, eu volto para essa tela, ele relaciona, o modelo econômico relaciona esses 4 pilares do sistema da dívida, da política monetária, do modelo agroexportador e mineração predatória e da política do Banco Central, relaciona tudo isso para dar esse resultado que dá. E agora eu vou focar no sistema da dívida, né, que é o tema da Auditoria Cidadã. Tá? Esse aqui é o gráfico do orçamento federal executado. Todo ano, a Auditoria Cidadã produz esse gráfico. Nada mais é esse gráfico do que a reunião de calhamaços de documentação oficial, mas que não vem clara dessa forma, claro, né? Nem a mídia fala. A Auditoria Cidadã faz esse desenho, essa pizza muito mal repartida, que só de bater o olho, vocês já estão vendo quem fica com o maior pedaço, não é? Olha aqui, 43% ano passado, praticamente 2 trilhões, 1,997 trilhão, praticamente 2, foram para juros e amortizações dessa dívida, que nunca foi auditada, e que a Auditoria Cidadã vem denunciando que é uma dívida sem contrapartida e investimentos. E depois eu vou mostrar aqui, o Tribunal de Contas comprovou isso. A segunda maior fatia é a Previdência Social. Porém, quem está aqui na Previdência Social pagou muito por isso, pagou a vida inteira. E muita gente pagou e não chegou a usufruir. Quantas pessoas todo mundo aqui conhece que faleceram antes de se aposentar? Ou logo depois que se aposentaram? Não é? Assistência social, 6, saúde, 4, aí o resto já não começa a caber aqui dentro, a gente já tem que fazer educação menos de 3. Já que nós estamos numa universidade, a gente tem que denunciar isso. Por que a China chegou aonde chegou? Há 30 anos atrás, a indústria brasileira estava na frente da indústria chinesa. Por que a China hoje está ali competindo com os Estados Unidos, o primeiro lugar do mundo, e o Brasil estacionou? Porque a China fez o contrário. Ela aplicou mais de 30% do seu orçamento em educação. E outros tantos em tecnologia. Olha aqui, ciência e tecnologia. Até lembrando aqui do querido professor Isaac Reutemann, que ele gostava muito de falar da ciência e tecnologia, e ele comandava muito esse espaço aqui, né? Então, ele deve estar feliz da gente estar lembrando dele e continuando a luta dele e da Celina, né? Ciência e tecnologia, olha aqui, que vocês conseguem ler? 0,3%. A questão da gestão ambiental que nós falamos do desmonte, gestão ambiental, 0,3%. Isso aqui explica o paradoxo do Brasil, não explica? Por quê? Agora, a grande incógnita é por que não se fala nisso? Por que não se aborda isso? Por que não se prioriza isso? E fica aí o Banco Central, né, banqueiros,
dizendo o que tem que ser feito e ficando cada vez mais ricos e arrebentando com a indústria, com o emprego digno, com tudo. Né? Esse gráfico tem sido super atacado. Gente, não passa-se um mês em que a gente não recebe um ataque. Que o nosso gráfico é errado, que a gente faz um desserviço ao país. É um ataque atrás do outro, e eu me dei o trabalho de gravar um vídeo só para explicar o privilégio do sistema da dívida e rebater as críticas. Tá? Depois vocês podem assistir, que esse vídeo é recente, é do ano passado. Por isso que o gráfico que está ali é o de 2023. Tá? E para que tem servido a dívida pública? O Tribunal de Contas afirmou ao Senado que ela não serviu para investimentos. Eu vou mostrar a tela em seguida. A Auditoria Cidadã já vinha denunciando há muito tempo, acho que eu vou até ver se ela está próxima, eu vou até inverter. Olha aqui, a Auditoria Cidadã vinha denunciando há anos que a dívida não tinha contrapartida de investimentos, que não tinha. Aí, em 2018, o senador Álvaro Dias, que não é ninguém de esquerda, não, desafiou e exigiu que o Tribunal de Contas investigasse e mostrasse qual era a contrapartida. O Tribunal de Contas investigou. Vocês estão vendo a logo aqui do TCU, aqui no cantinho, ó, do TCU? Ele investigou. Leiam comigo aqui o que está grifado. Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso das fontes de emissão de títulos. Nenhuma. Nenhuma. Então, nós temos uma dívida gigante, já está em mais de 10 trilhões a dívida interna federal, grande parte dela na mão de estrangeiros, apesar de ser interna. Mais de 10 trilhões, essa dívida está por trás do arcabouço, que estabelece teto para todo o arcabouço, é para teto em tudo, para sobrar mais para a dívida. Essa dívida está por trás de todas as privatizações, de todas as contra-reformas, a bola da vez é a reforma administrativa, tudo para enxugar o custo, enxugar o gasto, para sobrar mais para a dívida. E uma dívida sem contrapartida em investimentos, e não pode fazer auditoria? Isso tem que ser auditado. Então, que dívida é essa? Se até o Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida. Então, a Auditoria Cidadã tem mostrado para que ela tem servido. Ela tem servido exatamente para ser esse que a gente chama sistema da dívida. Dívida para pagar dívida. É uma pirâmide. É dívida para pagar a própria dívida. Quem está comprando título hoje está viabilizando o pagamento de juros. É um veículo de transferência de recurso público para bancos, como através da Bolsa Banqueiro, por exemplo. Justificativa para contra-reformas, privatizações pelo teto, e ainda consome quase a metade do orçamento todo ano. O teto de gastos é isso aqui que eu já falei. O teto incide sobre os gastos com saúde, educação, previdências, segurança, investimentos e toda a estrutura do Estado. Para juros e os mecanismos, como a Bolsa Banqueiro, sem limite. O teto é exatamente para sobrar mais para cá. E isso não é coisa que eu estou deduzindo, não. Essas aspas aqui, ó, guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público como justificativa para a manutenção do teto, está lá na exposição de motivos do projeto que foi votado e gerou a Lei Complementar 200 de 2023, assinado pelo governo atual. Então, esse é o objetivo do arcabouço, né? Isso não é o único caminho. O portal Outras Palavras publicou recentemente: a China zomba dos ajustes fiscais. Está aqui o link, vocês podem ler depois. E por que o Brasil se ajoelha para o ajuste fiscal? Porque quer.
porque ainda não tivemos um estadista que chegasse lá e enfrentasse a estrutura desse modelo. Tá? E onde é que, de fato, está o rombo das contas públicas? Olha aqui o que o teto de gastos quer cortar. Olha aqui, gente, onde que estão os gastos com educação e cultura, saúde e saneamento? Olha aqui, ó. Lá embaixo, nunca passou de 4. Olha lá. Olha aqui onde que está a assistência social. Olha aqui o gasto com pessoal, que vem caindo. Olha aqui para vocês verem. O gasto com pessoal é esse marrom mais escuro, olha. Olha aqui como caiu. Vocês estão vendo que caiu? Por que caiu? Porque sequer atualização monetária, servidor público e aposentado do serviço público tem tido. Como os dados nesse gráfico estão atualizados pelo IPCA, com base no IPCA, o servidor público tem perdido. Então, olha lá, está caindo. Aqui, previdência social. Previdência sempre aumenta. Por quê? No regime geral de previdência, antes da pessoa se aposentar, quem paga o salário dela? As empresas, não é? As pessoas. Quando essa pessoa se aposenta, quem vai pagar a aposentadoria? O INSS. Então, por isso, é um gasto que sempre aumenta. Agora, olha aqui onde está o gasto da dívida. No trilhão. Olha lá. É aqui que está o rombo. Aqui foi na pandemia. Esse pico foi exatamente na pandemia. No dia que foi decretada a pandemia pelo Congresso Nacional, que eles admitiram que estávamos em pandemia, de cara o Banco Central publicou um pacote de socorro aos bancos de trilhões. Inclusive uma PEC 10, que admitia que o Banco Central comprasse papel podre dos bancos, papel que já estava entesourado nos bancos. Ó. Gente, se aproveitaram da pandemia para colocar isso numa proposta de emenda constitucional, admitindo que o Banco Central comprasse essa papelada podre dos bancos, com a desculpa de pandemia. Olha, nós arrumamos uma gritaria, apesar da pandemia, apesar do isolamento, conseguimos uma DIN, foi apresentado uma DIN, a Auditoria Cidadã pediu para ser amicus curiae nessa DIN, e até hoje não conseguiram comprar papel podre de banco. Então, quem costuma falar que a Auditoria Cidadã não dá resultado, a gente tem umas vitóriazinhas aqui e ali, viu? Importantes. Então, gente, diante disso tudo, eu já falei muito, teria muito mais para falar, mas vamos concluindo, para a gente ter a oportunidade do debate, que é a parte mais importante, né? É urgente difundir esse conhecimento. O conhecimento sobre o sistema da dívida. Mobilizar a sociedade por uma auditoria integral, com participação social. Isso é respeito a quem paga a conta, que somos todo o povo brasileiro está pagando essa conta. Eu recomendo que vocês conheçam e divulguem a cartilha. Eu trouxe alguns exemplares aqui para distribuir para vocês. O nosso trabalho não é vendido, viu? A Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos. Quem quiser fazer doações para a gente continuar produzindo materiais, manter a nossa secretaria, 99,9% do nosso pessoal é voluntário, como eu, como o Wilson, coordena o Núcleo DF, que está aqui, a Juliana, que está aqui. Todo o pessoal é voluntário, mas nós temos uma secretaria, o Edmar, o Vitor, que a Janaína conversou lá, temos um jornalista, temos um economista meio período, então quem quiser fazer doação, faça doação, mas o material eu vou pedir o Wilson e a Juliana para distribuir, tá? Quem for casal, fica só com uma para dar para todo mundo. E convido vocês também para participar do curso da Auditoria Cidadã da Dívida à distância. Você pode assistir às aulas em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Esse curso ele foi todo atualizado, eu gravei essas aulas no início desse ano. Então, fica também o convite para vocês divulgarem e participarem também, tá? Convido também para depois apontarem o celular aqui. Esse aqui é da campanha pelo limite dos juros no Brasil. Quase 80 países no mundo têm limite de juros. Aqui no Brasil é essa farra. Por quê? Porque aqui não tem lei que limite. O Santander, o mesmo banco,
Na Espanha, ele pratica no máximo 17% de juro no cartão de crédito. Se colocar mais que 17%, seus administradores vão presos. Aqui no Brasil, ele cobra mais de 400% no cartão de crédito, o mesmo banco. Porque lá ele é perverso e aqui ele é bonzinho? Não, porque lá tem limite e aqui não. Esse projeto de lei, gente, é de 2022. É um projeto de iniciativa da Auditoria Cidadã da Dívida e da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Está parado. Naquele QR Code, vocês podem votar a favor. Lá é uma enquete da Câmara dos Deputados. Tá? E acessar nossas campanhas, as lives recentes por ocasião dos 25 anos da auditoria. Eu citei aqui a live da questão gestão ambiental, mas nós fizemos 8 lives. No encerramento da confraternização, o doutor Ulisses nos deu a honra da presença. E temos a campanha nacional por direitos sociais, a campanha pelo limite dos juros, a campanha É Hora de Virar o Jogo, que eu mencionei também. Fizemos agora o folheto para a COP30. Então, tem sempre novidades no nosso site, nas nossas redes. E eu aguardo vocês nesses espaços também e fico à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Tá? Muito obrigada. Eu admiro demais o seu trabalho de tantos anos diante da cegueira da nossa sociedade, até das pessoas mais ilustres. Mas você tem continuado firme nisso, isso tem uma importância transcendental. Talvez a primeira delas, porque nós temos um país rico e superendividado, um país que não tem dinheiro para as coisas essenciais. Educação, aqui a nossa universidade é penalizada com isso, e, no entanto, gastam-se fortunas, se gastar praticamente 2 trilhões num ano, num país que tem uma arrecadação de 4,5 trilhões, quer dizer, metade do dinheiro que é arrecadado vai para os bancos para pagar juros. Eu vou contar uma história muito interessante. Nós tivemos, porque na verdade essa história é uma história que vem de longe e com muitas histórias por dentro das histórias, o golpe de 64 e outras coisas, né? Quando o Miguel Arraes de Alencar chegou do exterior, do exílio, 21 anos ele esteve lá fora, ele deu uma coletiva aqui no Hotel Nacional em Brasília, e eu fui assistir a coletiva dele. Então ele, naquele instante, ele falou, fez uma crítica severa, essa crítica à economia, ao sistema brasileiro, ele fez uma crítica severa. E aí então um dos jornalistas disse: governador, o senhor está dizendo que os nossos administradores são muito incompetentes? Ele disse: não, eu não disse isso não. Mas como? Mas como então? É preciso verificar a serviço de quem eles estão. É preciso verificar a serviço de quem eles estão. Foi a resposta do governador Miguel Arraes. E, na verdade, nós vemos que essa estrutura de poder que aí está, e que, na minha percepção, embora eu não tenha esse conhecimento, mas a minha lógica diz que ela é mundial, que ela ocorre isso com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com a Bolívia, com a Colômbia e com tudo mais. E me faz lembrar de anos atrás, quando a Margaret Thatcher esteve aqui no país, e naquele tempo se falava mais da dívida externa, hoje é tudo uma coisa só, e perguntaram ela sobre a dívida. E ela disse assim: não tem problema nenhum, vocês têm a Amazônia paga a dívida. A Amazônia paga a dívida, foi o que ela disse. E depois, no correr dessas décadas, nós vimos a Grécia em desespero, ele dizendo: não, as suas ilhas pagam a dívida.
Então, esse problema todo que está aqui colocado, que eu acho que merece todo o cuidado de nós precisamos conhecer bem isso, conhecer muito bem esse assunto. Não é um assunto que a gente possa ter uma ideia, a gente tem que conhecer com base dessa questão. Acho muito importante o curso que está sendo feito e a gente pode imaginar fazer mais coisas ainda nesse sentido. Mas eu vejo que, além dessa importância de nós conhecermos com profundidade, há um ponto central que se chama o poder legislativo. O legislativo tem feito coisas inadequadas. É eles que fazem as leis, eles é que promovem essas leis, mas nós não vamos conseguir fazer lei nenhuma que preste sem consciência política. Vocês vejam que, por exemplo, hoje, se alguém falar em escravidão, que é preciso a escravidão, vai ter uma rejeição de todos. E alguém pode dizer, não, é porque houve a Lei Áurea. Não, não é porque houve a Lei Áurea. É importante a Lei Áurea, mas é porque houve a mudança da consciência. E nós precisamos levar esse conhecimento à nossa população, e nós, que representamos uma elite dentro dessa comunidade social de conhecimento, de cultura, de oportunidade, de conforto até, nós temos que conhecer bem isso para atuarmos de uma forma muito consciente dentro dos princípios que nós almejamos e adoramos e defendemos, que é da fraternidade universal, da dignidade. Não é com armas que nós vamos combatê-los, não será com bombas nem com armas que... A nossa arma é diferente, que não é uma arma. É, primeiro, consciência política, iluminar o palco, para que as pessoas possam ter essa consciência e nós possamos, com confiança, não de hoje para amanhã, mas a seu tempo, alcançar aquilo que é a libertação. E que eu vejo, como disse, que para mim é um problema mundial. Eu acho que esse processo que nós vivemos no Brasil, embora eu estou fazendo uma afirmação, como eu disse, que eu não conheço bem, mas para mim é a da maior parte dos países do mundo, que são países menos poderosos e que fazem menos parte dos países que têm participado desse processo, desse poder. Então, eu acho que é um assunto básico, é um assunto fundamental. Não podemos deixar de estudar. Se acharmos coisas que estão inexplicadas, nós temos que pedir explicações. Se não concordarmos, nós devemos dizer que não concordamos, porque nós temos que estar com toda a pureza de intenções, mas é imprescindível a gente conhecer bem isso e não ficar só não conhecer, e atuar. E para mim a atuação mais importante é a atuação de levar à sociedade essa percepção para que a gente possa, a seu tempo, ter a transformação necessária. Parabéns, Maria Elza, parabéns. Dívida é minha cadeira de estudo, né? Eu sou economista de formação, com especialização em economia monetária. Então, moeda é dívida, então essa é minha cadeira de estudo. Eu vou pedir licença para discordar fraternalmente de alguns pontos, mas destacar alguns que são muito importantes, que estavam presentes na fala da Maria Lúcia, como, por exemplo, a alta taxa de juros ser um fator inibidor do desenvolvimento, porque é uma base de segurança. Se eu tenho garantia, sem fazer absolutamente nada, que eu vou ter um lucro líquido de 15% do que eu investi, correndo risco de não ter esse retorno no mercado produtivo, eu vou investir no que é certo. Então, assim, essa taxa de juros altíssima, ela é inibidora do investimento. Porém, a dinâmica em que se coloca o gasto primário e o gasto financeiro são ordens de despesa diferentes. Eu acho que por isso que o gráfico traz uma certa confusão, né? Eu sei que ele é mais ilustrativo para a gente comparar o quanto do gasto primário aquilo ali representaria,
mas não é a dinâmica de que se gasta com um, gasta menos com o outro. Isso não se aplica no nosso orçamento. Todo gasto público, e por que a arrecadação não financia o Estado? Porque a arrecadação é destruição de moeda. Quando a União, e aí a gente vai precisar separar os entes subnacionais da União, são coisas diferentes. Os entes subnacionais não emitem moeda, então eles se financiam pela arrecadação, ICMS, nos municípios, o ISS, enfim, eles precisam arrecadar para gastar, e também tem o Pacto Federativo para esse financiamento. Só que a União emite moeda, nós somos um país de moeda soberana, então todo gasto público é uma emissão de moeda. Ismael, se todo gasto é emissão de moeda, para que tem a tributação? É para um negócio que a gente chama na economia de controle de fluxo monetário, é para controlar quanto de moeda está em circulação. Ponto. A dívida pública, ela é um instrumento monetário. E aí, o cálculo... Alguém sabe como é que se calcula o juro da dívida? A taxa básica de juros, a taxa Selic? Nem precisam saber, gente, porque isso realmente é muito específico. Mas, assim, vou dar uma conta de padaria para vocês. Assim, a gente pega a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que gira entre 2% e 4%, hoje está em 4%, mais a taxa de inflação do Brasil, mais o risco Brasil, que é um negócio também que eu acho que é meio fantasioso, mas é usado para fazer esse cálculo. Hoje, esse somatório daria em torno de 9%, nós estamos em 15%. Então, é um absurdo a nossa taxa de juros ser 15% como fator inibidor do desenvolvimento. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia de que gastar mais com um inibe o gasto com o outro, porque cai na mesma lógica de quem defende uma política de austeridade, de que precisa arrecadar, de ter uma meta de déficit zero. País nenhum do mundo que se desenvolveu sem déficit, tá, gente? Todo o desenvolvimento é a partir do investimento público, do gasto público, e todo gasto público é endividamento. O meu tempo já correu, então eu vou encerrar por aqui, mas assim, essa é uma conversa muito longa e muito complexa. A gente só precisa tomar um cuidado muito sério para não cair no mesmo discurso de quem defende a política de austeridade. Gasto primário e gasto financeiro são diferentes, embora o nosso gasto financeiro realmente seja absurdo e a gente precise reduzi-lo. E garantir a permissão para o aumento do gasto primário, que é saúde, educação, assistência, previdência e tudo mais da nossa vida. E é isso, gente. Mil gratidões por ter trazido um problema tão sério. Eu que sou leiga, eu fiquei de boca aberta. Quando o problema é sério, a gente tem que resolver isso daqui. Por onde começar? Uma das coisas mais simples que eu aprendi com o Trigueirinho, com o grupo do Trigueirinho, quando tive o mesmo problema mais cabeludo, eu tenho imagem de Jesus, Maria e São José, eu entrego para o coração deles. Por favor, traz alguma ajuda para resolver esses problemas tão incríveis. Tem coisas assim, parece milagre, eu já escuto notícias, as coisas estão melhorando. Se todo mundo tomar uma consciência e fizer uma entrega, pede, invoca ajuda divina, alguma ajuda vem, claro, tem partes físicas que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu fico pensando, eu sou chinesa, isso muda o orgulho que a China esteja desenvolvida, estão fazendo produtos maravilhosos, vendendo preço barato, mas ao mesmo tempo meu coração é mais brasileiro, eu vejo indústria testes, mais de 30 anos na cidade deles, tudo fechado. Recentemente a gente teve em Minas Gerais, fizeram um tour com a gente na cidade, falaram, chinês comprou uma indústria têxtil, para quê? Deixar fechado, não abriram. Imagina, eles estão fazendo um monte de produtos maravilhosos, preço lá embaixo. Imagina assim, fecharem 80%, 90% das indústrias do mundo inteiro. Ele falou, agora eu vou dobrar o preço. O que vocês vão fazer? Vamos ter que pagar. O que a gente pode fazer com isso? 30 e poucos anos atrás, eu fiz um curso de negócio em finanças na Inglaterra, esse curso de especialização. O professor de economia falava, na Alemanha, já 30 e poucos anos atrás, se não me engano, 3% a 5% dos lucros das indústrias são obrigados a usar no desenvolvimento de novas pesquisas, desenvolvimento para melhorar os produtos. Isso é fundamental. E quando a educação, Coreia do Sul, um país desse tamanho, acho que tem 50 vezes mais número de cursos de engenharia de produção do que o Brasil. E os engenheiros estão ganhando uma miséria. Recentemente, alguém falou, oferecendo uma vaga para engenheiros
2.500, 3.000, pô, empregada, vocês ganham isso. Como que vão melhorar isso? Então, eu fico assim, tipo, o que a gente pode fazer? Além de invocar ajuda divina, deve ter alguma coisa que, puxa, mudar todo o paradigma. Esse é uma indecência, esse número que está mostrando. Meu Deus, falar agora tenho que fazer alguma coisa. Grato por ter trazido um assunto tão importante. Uma mulher tão linda como você, fico admirando. Parabéns. Professora, que coisa maravilhosa. Eu estou completando amanhã 81 anos. E dos 70, mais ou menos em diante, quando eu me aposentei, eu me dei a escrever livro e a investigar algumas coisas. E vi que tem um brasileiro, um tal de Paulo Freire, que ao invés de ensinar como professor o alfabeto, o que era adjetivo, o que era substantivo, o que é advérbio, o que é o abecedário, ele, professor, foi trabalhar com os analfabetos porque ele achava que aquelas pessoas ali eram as pessoas básicas para o alfabetismo. Ele, ao invés de ensinar essas coisas, Maria Lúcia, ele viu que o cara tinha um sapato. Físico, o sapato está aqui. S-A-P-A-T-O. Aí, os analfabetos chegavam em casa, já sei escrever, já sei ler, falava com a mulher dele, porque ele tinha aprendido sapato. E tinha aprendido também braço, porque braço ele tem, usa. E aprendi também o que era comida, C-O-M-I-D-A. Eu estou dizendo isso porque, para mim, essa mulher aqui, ela é mais ou menos um Paulo Freire da economia. Ela não vai na onda do sistema, não. Ela mostra para a gente o que é a realidade da economia. Parabéns, Maria Lúcia, que coisa maravilhosa você existir. E eu trago aqui um abraço de um amigo nosso muito querido que já se foi, que eu tenho certeza que estava aqui, Inairo Gomes. Um abraço. Eu penso que a Maria Lúcia Fatorelli já deve estar pensando, já vem aquele cara de novo fazer aquelas perguntas, parece que ele está me perseguindo. Eu, além de vê-la nos sites por aí, aqui em Brasília já fui mais 2 atividades que ela estava presente e encaminhei alguma pergunta, então ela já deve estar pensando que eu estou perseguindo. Mas é o tema, né? A sua didática, a sua clareza e a sua firmeza, a sua determinação são mais do que admiráveis. Nós precisamos disso em todos os lugares, em todos os caminhos, nós brasileiros. Não só agora, nós brasileiros e nós sul-americanos também precisamos de tudo isso que você tem e que você faz. E, nesse caso em particular, não é preciso tanto aprofundamento para ver o grau de dificuldade que nos encontramos, e chegou a tal ponto que sair dessa situação é bastante complexa. Eu só tenho vontade de sair dessa situação, de fazer a auditoria da dívida, de parar de pagar o que já foi pago há muito tempo, e pronto. A gente sabe que não acontece assim. A gente tem os escravocratas do sistema econômico, que estão dentro e fora. Estão aqui no nosso Congresso e estão com a corda solta, ao que tudo indica, e os conglomerados, principalmente os norte-americanos,
o pessoal que compra ações, né, à torta e à direito, e já tem, ainda que sejam minoritários nas ações da Petrobras, mas eles mandam mais do que os brasileiros lá, e aí a Petrobras fica nessa situação. O pré-sal já foi para o beleléu, porque pouquíssimo dele é a Petrobras que explora. E a questão é o seguinte: como é que nós vamos sair disso? O mundo está se calando diante da exploração cada vez mais vertiginosa do capitalismo bruto, selvagem, né? Porque quando você pensa que o Canadá tem um território pequeno comparado com o Brasil, que é aproveitável, que tem reservas, e ele está com um PIB muito maior, você fica pensando, está roubando de quem? Você vê que a França está lá em cima, entre os melhores PIBs do mundo, e tem um território e reservas naturais muito menores do que o Brasil, está roubando de alguém. Como é que a gente vai convencer que essas pessoas estão roubando, que não tem como estar onde elas estão com o que elas têm? Elas deviam comprar da gente, e não comprar simplesmente. Devia transferência de tecnologia, autonomia nossa brasileira, retomada do Banco Central, porque o Banco Central acabou o meu tempo. Acabou na hora que tinha que acabar mesmo. Muito obrigado, viu? É isso. Bom, muito grata, né? Eu vou responder primeiro, muito rápido aqui para o doutor Ulisses, que ele tem o importante compromisso lá de comemorar os 150 anos, né, da Sociedade Teosófica. Os meus parabéns, viu? Doutor Ulisses perguntou qual a importância do tema que a gente conversou aqui hoje para a paz mundial. Eu vou dar um exemplo atualíssimo, que aconteceu há poucos dias. Aquela morte de mais de 100 jovens, aqueles corpos enfileirados lá no Rio de Janeiro. Uma cena de guerra. Em muitas guerras não se morrem 121 em um dia. Eu deixo uma pergunta, né, porque eu não sou dona da verdade, eu não tenho todas as respostas. Mas eu respondo com uma pergunta. Quantos daqueles, se a riqueza do Brasil tivesse sendo bem administrada por um modelo econômico honesto, quantos daqueles, em vez de estarem mortos ali, estariam empregados em indústrias que deixaram de existir por causa desse modelo econômico, seriam empreendedores e deixaram de ser, estariam dando aulas em universidades, estariam exercendo suas potencialidades artísticas, porque eu tenho certeza que muitos daqueles ali eram artistas, tinham dons. Se, em vez de destinarmos menos de 3% para a educação, menos de 0,5% para ciência e tecnologia, nós tivéssemos feito o que a China fez há 30 anos. Colocado 30% do orçamento em educação. Contratado dívida, Ismael, porque a China contratou dívida. E, em vez de usar dinheiro de dívida para pagar juros, ela fez universidades. Ela investiu em tecnologia. Dinheiro de dívida não é só para pagar dívida. Essa divisão de despesa primária e não primária é uma teoria. Qual a validade dessa teoria? Para que ela serve? Eu te pergunto. Aliás, eu não quero que você me responda, não. Porque você vai me responder agora com teoria. Eu quero, assim, vendo você um jovem interessado, porque se você não fosse interessado, você nem estava aqui.
Você é uma pessoa interessada. Eu queria que você raciocinasse toda essa teoria que você tem se dedicado a estudar, porque para fazer a pergunta que você fez, eu vi que você estudou. Toda essa teoria, para que ela está servindo? Qual é o resultado dela num país riquíssimo como o Brasil? Eu quero que você invoque Paulo Freire para responder. Quero que você medite um mês antes de responder. Um mês. Olhando todo dia o que você enxerga, as pessoas sem sapato, catando lixo em Brasília, as pessoas nos botecos vendendo pano de prato, de madrugada, as pessoas chorando, vendendo ali aqueles meninos no sol de rachar, colocando saco de pipoca, correndo nos sinais, para lá e para cá, botando saco de pipoca. Num país gigante, riquíssimo como o Brasil. Eu quero que você medite sobre isso um mês. Quero seu contato, para a gente encontrar daqui a um mês. Depois, quero que você medite. Qual é a origem dessa teoria? Quem escreveu essas teorias? Qual é o papel do BIS? Quem é o BIS? Um grupo de... BIS não é um chocolate não, viu? É um grupo de empresários. Obrigada. Eu vou falar mais depois, o senhor vai ver gravado. O BIS é um grupo de empresários, um grupo de banqueiros, que resolveu formar o Banco Central dos bancos centrais. Vocês já devem ter ouvido falar da criação do Banco Central norte-americano, que foi o embrião do BIS. Aquela criatura de Jekyll Island. Já tem tradução em português. Jekyll Island é uma ilha. E por que a criatura de Jekyll Island? Porque um grupo de banqueiros se reuniu lá e falou, nós temos que criar uma instituição que pareça um banco, mas não é um banco. Que pareça uma reserva, mas na verdade não é reserva, mas tem que parecer. E que pareça muito forte, mas também não é. E assim foi criado o Federal Reserve Bank. Tem um livro dessa grossura, chama A Criatura de Jekyll Island. Foi criado lá na ilha. E aí, a partir daí, todo o domínio financeiro do mundo, está na mão desse tipo de gente que cria essas instituições para comandar, e a partir daí cria seus braços, a UFMI vai cuidar das finanças. O Banco Mundial vai cuidar dos investimentos nos projetos que parecem bem bonitos, mas vão exigir tudo que exige, de contrapartidas. E os bancos centrais vão ser os subservientes. Agora, tem os países que não estão nem aí para... A China é um. A China não dá a menor pelota para o que o BIS fala. Mas o Brasil ajoelha tanto que o Campos Neto ganhou um cargo lá. O Campos Neto tem um cargo no BIS, lá na Suíça. E aplica isso aqui. E fica colocando essas teorias, colocando a nossa juventude engessada em teorias, separando. Então, se a gente economizar esse gasto, por que não pode gastar, contratar dívida e dobrar a saúde? Vocês sabem que uma vez eu fui convidada por uma associação de pescadores analfabetos, em Olinda, há 15 anos atrás. Eu recebi aquele convite e falei assim, gente, mas espera aí, o convite veio um e-mail, aqui é da Associação de Analfabetos, Pescadores de Olinda, e o pessoal aqui ouviu dizer de uma palestra sua, e uns contaram para os outros, e esse pessoal quer uma palestra sua. Eu recebi aquele e-mail e falei assim, gente, pois eu vou.
Comprei um monte de cartolina colorida, falei, vocês são analfabetos, nós vamos desenhar. E nós desenhamos esse orçamento aqui, nós desenhamos. E eu fui falando para que era cada coisa. E eles ficaram assim, fizeram várias perguntas, todas pertinentes, porque quem está lá na escassez sabe muito bem o que é um sistema injusto. E no final, você sabe como é que terminou essa palestra? Eles juntaram a cartolina que eu dei para todo mundo e os papéis coloridos que eles tinham. Eles viraram aquelas cartolinas brancas todas, que eles já tinham desenhado do lado branco, emendaram, desenharam um outro gráfico grande, colocando um pedação para educação. Aí vinha outro e recortava mais um pedaço do amarelo, desse amarelo, e falava assim, põe mais para educação, porque educação é que vai revolucionar. Acabou com todo mundo chorando, e eles entenderam tudo. Então, são experiências, assim, a gente precisa questionar. Qual é a credibilidade dessas teorias? E mais, essas teorias estão dando qual resultado? Não só no Brasil, como é que está a desigualdade no mundo? Como é que está a destruição ambiental no mundo, colocando a raça humana em risco? Porque o planeta não. O planeta, se a raça humana desaparecer e parar de estragar, no instantinho ele regenera tudo. É ou não é, Alisson? No instantinho ele regenera. A raça humana é que está em risco. Né? Então, a gente precisa questionar isso. E essa teoria, por exemplo, por que aqui aplica taxa dos Estados Unidos mais taxa de inflação mais risco? E o Japão aplica uma taxa negativa. Não tem nada disso de considerar a inflação, não tem nada disso de ver quanto que é a taxa. Por quê? Por que tem que olhar a taxa dos Estados Unidos? Por que tem que olhar a taxa de inflação? Por que não faz igual ao Japão? Tendo todo esse potencial que a gente tem. A gente tem que questionar. Porque não está dando certo. Está produzindo um resultado desastroso. Sabe, eu fico chocada de ver pessoas que dirigiram a economia brasileira, tipo um Paulo Guedes, tipo Fernando Henrique Cardoso, tipo outros. A Haddad também está fazendo uma vergonha, colocou arcabouço. Vários. Henrique Meirelles, nossa, como é que essas pessoas têm coragem de viajar? Como é que Campos Neto conta em offshore, declarou aqui ao Correio Brasiliense, a gente tem que colocar o Brasil em recessão para gerar credibilidade? Ele falou isso, com todas as letras. Como é que essas pessoas têm coragem de vir a público, sabe? E tem ainda espaço para falar em toda a grande mídia. E ficam sendo citados aí, sabe? Mantendo um modelo que está sendo desastroso. Essa teoria econômica é desastrosa, é criminosa, é suicida. Está errado. Nós temos que sair da bolha. Rezar também. Viu, professora? Rezar também. Para que as mentes, principalmente a mente da juventude, abra para questionar, desde a origem. Porque essa dívida, eu estudei muito desde a origem. Já estão me sinalizando ali que o tempo está acabando, que eu preciso concluir. Mas a dívida tem ciclos. Tem ciclos. O ciclo lá, que começou com a independência, quando o Brasil nasceu como nação, foi a dívida da independência. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Falou, não, agora você é independente, a dívida é sua. Nós só recebemos a dívida. O dinheiro nunca chegou aqui. Então, já era sistema da dívida, já era dívida sem contrapartida. Depois teve vários ciclos. Getúlio Vargas fez a auditoria da dívida, equacionou durante décadas. O ciclo atual, gente, nasceu com a ditadura militar. Primeiro foi dívida. O objetivo principal da ditadura militar foi colocar aqui este modelo econômico,
este modelo econômico que amarra o Brasil. Porque este modelo econômico facilita o roubo. Nós somos profundamente roubados das nossas riquezas, dos nossos direitos, da nossa própria vida, direito à vida digna. Nós somos profundamente roubados do nosso meio ambiente, é tudo roubado. E é muito mais fácil roubar um povo que tem que ficar ali morrendo de preocupação para correr, para ter o pão de cada dia, que pega 2 horas de condução para ir, 2 horas para voltar, não tem comida direito, está fraco, não tem as coisas em casa, tem que correr daqui, correr dali. É muito fácil roubar um povo assim. As pessoas não têm tempo para raciocinar. Não têm os meios mínimos para acontecer o despertar. Então, esse modelo, ele faz tudo isso. Está completamente errado. Está completamente errado. Então, para sair disso, nós temos que, primeiro, levar a informação. E não é fácil, porque essa teoria econômica aí, que não merece a menor credibilidade, porque está dando super errado, só está sendo boa para banqueiro, é o único setor que lucra no Brasil, as pessoas estão sofrendo muito, não é? Então, essa teoria ela tem que ser desafiada. Ela tem que ser desafiada, não é? E aí, para sair disso, nós temos que levar a informação, para que as pessoas pensem, raciocinem e exijam mudança. Se não vier de baixo para cima, gente, como a PEC da bandidagem, lembra? Todo mundo foi para a rua. O que aconteceu? Vocês acham que se não tivesse tido aquela movimentação na rua, o Senado não ia aprovar igual a Câmara aprovou? Iria aprovar sim. Por unanimidade julgaram no lixo. Por quê? Porque viram que o povo estava contra. Então nós temos que colocar o povo para conhecer isso. Entendeu? E aí, onde ficaram os argumentos lá dos teóricos da PEC da bandidagem? Acabou. Foi para o arquivo. Não é? Nós temos que questionar esse modelo que está dando super errado, julgando um país riquíssimo como o Brasil na escassez, julgando a imensa maioria do nosso povo na pobreza e contribuindo para as chacinas, para a criminalidade, para a destruição de grande parte do nosso povo que não está tendo direito a uma vida minimamente digna e ainda sendo julgado para a criminalidade que dá oportunidade para eles. Isso é terrível, não é? Então, vamos lá, gente, trabalhar pela paz, né, que é o objetivo desse grupo, trabalhar pela paz, mas não tem paz se você não tiver comida boa, se você não tiver direito à saúde, à educação, se você parar de ver gente mendigando nas ruas injustamente. É muito duro, né, sabendo de tudo isso, né? Então, eu convido vocês a fazer o curso, porque aí lá vocês vão ter tempo de conhecer tudo. Acessem os nossos materiais, sigam a Auditoria Cidadã e divulguem. Se cada um que está aqui, que gostou, divulgar, contribui também, quem puder contribuir, para a gente ter condição de fazer mais, já vai ter valido muito a pena. E gratidão por essa oportunidade. Viu?